Olá, queridos, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado aí, nos preparando, para o final de semana, na presença do Senhor, juntos como igreja, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma meditação para que possamos ter uma palavra rema no nosso coração nesse dia. Minha meditação está em Mateus capítulo 1, a partir do verso de número 1 diz: Então, chegaram-se ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe: é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem ao seu pai e nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse: Ouçam e entendam. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, os nossos dias são dias bastante confusos, A gente vive situações complicadíssimas nesse dia e nesses dias, E eu fico pensando no seguinte: qual a causa de tudo isso? Porque tanta gente com tanto ódio, tanta gente com tanta raiva, com tanto rancor, não se dá mais oportunidade para ninguém. Você errou, já é decepado a sua cabeça, sabe? As pessoas querem de qualquer jeito buscar matar o seu irmão e sem responsabilidade nenhuma colocam isso de uma maneira que incitam, outras pessoas a pensarem de igual modo. É interessante ver como esses discípulos chegaram aí, como esses fariseus e escribas, chegaram para Jesus e fizeram algumas perguntas para Jesus interessantes, E eu fico pensando muitas vezes, se Jesus estivesse aqui nesses dias, coitado de Jesus. Eu acho que crucificado não, porque hoje em dia a gente não usa, a cruz mais, mas ele ia ser colocado no paredão e alguém ia chegar com uma R15 e detonar Jesus, porque, irmãos, nós temos nos acostumado com a situação do mundo, com a circunstância do mundo. Estamos fazendo com que as tradições do mundo se perpetuem em nossas vidas enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, enquanto discípulos de Jesus. Mas aqui nós vemos nítida e claramente a diferença, porque enquanto que os fariseus e os saduceus preservavam no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras, não sei se nos seus pensamentos, a tradição de seus pais, a tradição dos anciãos, e traziam aquilo com o rigor da religião, Os discípulos de Jesus eram livres, eram pessoas que não tinham uma carga, um peso, um fardo sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros para carregar, não andavam encurvados, eles eram livres, eles tinham prazer de estar, com Jesus. Nós, por muito tempo, por algum tempo já estamos nos acostumando com todas essas coisas. Nós temos ouvido aí essa semana, uma excitação aí a uma guerra mundial, o presidente dos Estados Unidos bombardeando e trazendo uma confusão e uma convulsão, no mundo. E eu quero dizer para você, queridos, nós não somos dessa classe de pessoas. E ainda que precisamos sim, por causa do nosso regime,
eleger presidentes, vereadores, governadores, prefeitos, nenhum deles trará qualquer solução para nós. Nós precisamos nos assentar ao pé de Jesus e ouvir Jesus. Eu sei que isso é simplório, mas o Evangelho é simples. Não tem nada complicado no Evangelho. A questão é que a igreja se acostumou a buscar coisas que não estão no Evangelho, que pelo contrário ferem a ideia do Evangelho, ferem até os princípios do Evangelho. O Evangelho se baseia em coisas simples: tolerância, perdão, aceitação do outro. O governo no Evangelho não pertence ao homem, pertence ao Senhor Jesus. E isso é uma coisa tão básica e tão simples para um pastor falar, mas o fato é que ninguém está fazendo mais isso. Não há tolerância, não há perdão. E o pior, não há sequer a boa vontade de transformação e mudança através do Evangelho. Que pena, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho tão simples e tão trivial, que a única coisa que tem de extraordinário nele é o poder de Deus. Só o poder de Deus. Jesus em nenhum momento estava preocupado em ser alguém acima da média. Ele estava preocupado com aqueles que o cercavam e que precisavam ouvir aquela palavra de conforto, de consolo, naquele momento que era pior do que o que nós estamos vivendo. Era um momento ainda mais confuso, era um momento turbulento, de perdas, de desvalência de qualquer direito. É claro que eu sei que estamos vivendo num século diferente, e esse século tem sido marcado pelos objetivos pessoais, pela busca do pessoal dentro das igrejas. Mas eu queria dizer para você, não se confunda, querido. Os discípulos de Jesus buscam coisas simples. Eles não precisam se envolver com coisas complicadas. Eles só precisam fazer como Marta, assentar-se ao pé de Jesus e buscar em Jesus a sua salvação. Olhe, cuidado com esse tempo. Tenho visto muitos se envolverem com esse século de uma maneira tão aguda que depois eles não têm mais como voltar atrás, e ficam buscando na palavra de Deus argumentos para fazerem como os outros fazem, de acordo com a tradição do populismo, ir para as ruas, pichar muros, entrar em confronto com a polícia. Não, o povo de Deus não é assim. O povo de Deus não é assim. A história não conta isso. A história não conta isso. A história conta isso só quando o povo de Deus buscava uma terra chamada Canaã aqui, no mundo físico. Mas o Jerusalém de Deus, os hebreus de Deus, não buscam mais uma Canaã física. A nossa Canaã não é aqui. Não precisamos lutar, nos maltratar, desconhecermos uns aos outros, como eu tenho visto. Não, nós podemos ser gentis, crendo numa só verdade. A nossa cidade, João diz, está nos céus, ataviada, preparada, pronta. Não precisamos lutar por quaisquer coisa que não sejam aquelas. Precisamos operar a nossa salvação, Paulo diz, de maneira que não sejamos reprovados, de maneira que possamos ser engajados no reino
e recebidos na glória. Que o seu dia não seja cheio dessas preocupações, nem dessas perturbações, mas que o seu dia seja cheio de paz, da harmonia que vem do trono de Deus, não importando as coisas que estão acontecendo aqui fora. Jesus não estava criticando uma tradição. Jesus estava orientando sobre uma postura que precisava ser corrigida, à semelhança daqueles que eram seus discípulos. A nossa preocupação não pode estar nessas coisas exteriores. Eu não estou preocupado, irmãos. Eu não me preocupo se o Trump pôr fogo no mundo, como Nero fez. Eu não me preocupo se o Lula for eleito presidente de novo. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é se naquele dia, amado, com ou sem dinheiro, com ou sem posses, com ou sem poder, com ou sem uma história marcante para esse século presente, eu possa ser recebido na glória, não por mérito humano, mas pela simples graça de Deus. A graça de Deus. Eu e você não temos que estar perturbado com essas coisas. O nosso sábado pode ser bem melhor. É claro que a gente ora, porque a palavra de Deus diz: orai pela cidade, pelo país onde vocês estão, para que ele tenha paz, porque ele tendo paz, vocês também terão paz. Nós oramos pela paz no Brasil, assim como oramos pela paz em Israel, oramos pela paz no Oriente Médio, na Ásia, oramos, mas se ela não acontecer, não mudará o rumo do nosso destino. O nosso destino tem que ser preservado em Cristo, o nosso Rei. Se temos um Rei, temos que obedecer à ordem desse Rei, e a ordem dele é: tenham paz, tenham paz. Deus te abençoe. Seja um sábado na liberdade do Espírito Santo, fora da pressão exterior e dentro do governo de um Rei que pode todas as coisas. Sei que a minha palavra é simples, digo mais uma vez, mas o Evangelho é simples, não tem complicação. Deus te abençoe. Bom sábado. Em nome de Jesus. Amém.